Olá, essa é uma aula sobre banco de dados e nesse vídeo eu vou tratar sobre uma parte específica dos comandos SQL que são os joins. Bom, para explicar esse conceito eu vou usar como exemplo uma situação onde existe um cadastro de pessoas e também existe um cadastro de roupas. Isso num banco de dados estaria separado em várias tabelas. E como é que eu faço para gerar um relatório, para criar uma tela de um sistema que puxe dados tanto do cadastro de pessoas quanto do cadastro de roupas? Para isso, geralmente a gente usa a parte do SQL que são os joins, que junta dados de várias tabelas. Nesse caso aqui, dados das tabelas de pessoas e dados da tabela de roupas. Então, que tipo de junção que poderia ter nesse caso aqui? Eu tenho aqui uma junção de dados então entre roupas e pessoas, na qual algumas pessoas usam algumas roupas. E ao mesmo tempo tem algumas roupas que não são usadas e também tem pessoas que não têm nenhuma roupa. É o exemplo que eu coloquei aqui para ficar fácil de entender. Então vejam que essas duas regiões, quando há um relacionamento, há uma área de intersecção. E através do comando join, eu consigo selecionar essas áreas de intersecção, ou então uma área que não faz parte da intersecção, ou então toda a área. Então a parte do SQL Join é para tratar justamente nessas situações, onde há combinação de dados e eu quero selecionar uma parte ou outra. Existem vários tipos de joins. O mais intuitivo é o inner join, que é essa região em amarela que está sendo mostrada aí, que é justamente a intersecção, ou seja, eu quero listar num banco de dados, onde há o relacionamento entre pessoas e roupas, todas as pessoas que têm roupa e também todas as roupas que estão em alguma pessoa. Eu não quero pessoa sem roupa, eu também não quero roupa sem pessoa. Então o inner join faz uma consulta no banco de dados e retorna justamente a região onde existe essa intersecção. Existe um outro tipo de join, que é o left join. Então vamos supor que você precise gerar uma consulta no banco de dados para listar todas as pessoas que estão lá inseridas. E caso alguma delas possua roupa vinculada a ela, mostra essa roupa também. Então isso poderia ser um left join, da forma que está descrito no desenho. Eu tenho as duas regiões, tem a intersecção, e eu quero toda a parte da esquerda, por isso que é um left join. Tá? E tem o right join também, que pega toda a parte da direita. Então vamos supor que eu queira todas as roupas, e se tiver alguma pessoa vinculada a essa roupa, mostre essa pessoa também. Então isso daí seria um right join. E por último, o full join, que ele lista tudo, ou seja, ele lista todas as pessoas, lista todas as roupas, e se por acaso tiver o relacionamento entre essas duas entidades, mostre esse relacionamento. Então isso daí seria o full join, que é a junção de tudo, é a união desses conjuntos. Então, os tipos básicos de joins estão descritos aí. O inner join, a intersecção, o left join, só a parte da esquerda, o right join, só a parte da direita, e o full outer join, que é a junção de tudo. Agora vamos começar a entrar um pouco mais no banco de dados, até chegar na parte do SQL mesmo, para você ver como é que faz isso na prática. Então como é que ficaria esse banco de dados em forma de tabelas? Eu teria duas tabelas, uma tabela para cadastrar pessoas, que tem o ID e o nome da pessoa, e eu cadastrei 3 pessoas, que é justamente o que tem ali na figura. Então eu tenho o João, o Pedro e a Sabrina. E eu tenho uma outra tabela para cadastrar roupas, e eu já inseri ali 5 roupas, que é justamente as roupas que estão na figura. E tem um caso especial, como há um relacionamento entre essas duas tabelas, tem que ter uma chave estrangeira em algum lugar. E nesse caso, o relacionamento é de 1 para N, ou seja, uma entidade está relacionada a muitas da outra tabela. Tá? Se fosse um relacionamento N para N, teria necessariamente uma tabela de relacionamento envolvida, teria uma terceira tabela. Não é o caso, aqui é um relacionamento 1 para N. Então, no caso, eu coloco uma chave estrangeira em uma das tabelas. Nesse exemplo aqui, a chave estrangeira vai na tabela roupas. Então, veja que foi criado aqui na tabela roupas uma coluna a mais para descrever o ID do dono dessa roupa. Então eu tenho aqui, por exemplo, a camisa verde, que é essa aqui, ela está ligada a uma pessoa. Qual pessoa? A pessoa cujo ID é 2. Então o dono dessa roupa é a pessoa com ID 2, que é o Pedro. E esse mesmo ID aparece em outra roupa, a calça amarela, justamente porque o tal do Pedro
está usando duas roupas. Então eu tenho duas roupas vinculadas à mesma pessoa. E eu tenho um vestido vermelho, que está ligado à pessoa 3, que é a Sabrina. E eu tenho mais duas outras roupas que não tem nenhuma pessoa, não tem nenhum dono, que é justamente essas duas outras roupas aqui, uma camiseta azul e um vestido cor-de-rosa. E eu também não tenho nenhuma roupa vinculada ao João. Não aparece o número 1 aqui em nenhum lugar. João é justamente a pessoa que não tem nenhuma roupa aqui. Então esse é o exemplo que eu vou usar para explicar os diversos tipos de joins e como fazê-los nesse caso específico. Como é que eu criaria essas tabelas, então, em SQL? Eu tenho duas tabelas e uma delas tem uma chave estrangeira, que é o que eu chamei de dono, que está ligada à chave primária da outra tabela, pessoa, justamente no ID. Então, roupa tem o dono que está ligado ao ID da pessoa. E eu criei essas duas tabelas aqui, a tabela pessoa, que tem ID e nome, e a tabela roupa, que tem ID, descrição e o dono. E eu falo que esse dono é uma foreign key, é uma chave estrangeira para a tabela pessoa. Então essa é a estrutura SQL para criar o meu banco de dados. Aqui eu fiz a inserção dos dados, então esses dados que estão aparecendo aqui na figura, eu inseri dessa forma. Fiz o cadastro insert into na tabela pessoa 3 vezes, uma para o João, Pedro e Sabrina, e depois na tabela roupa eu fiz os comandos de insert, a roupa 1, 2, 3, 4, 5, colocando a descrição e a chave estrangeira quando convém. No caso das duas últimas roupas, eu deixei nulo porque não tem ninguém ligado a essa roupa. Então o meu banco já está pronto, eu já criei as tabelas e inseri os dados conforme está aqui na figura. Vamos começar agora a fazer as consultas usando o join. Começando pelo inner join. Então se eu for fazer uma consulta simples, eu vou falar lá select asterisco from nome da tabela. Aqui no caso pessoa. Mas eu não quero só selecionar a pessoa, eu quero a intersecção entre pessoa e roupa. Então eu quero selecionar dados de duas tabelas, pessoa e roupa. Então o meu select vai ficar select asterisco from pessoa, inner join, roupa. A palavra inner join é o que define que tipo de join que eu vou usar. Então se eu coloco inner join, eu quero justamente a parte do meio. Tá? E sempre que eu tenho um join, seja ele qual for, inner, left, right, eu tenho que dizer qual que é a ligação que existe entre as duas tabelas. No caso, na tabela roupa, tem uma coluna que se chama dono. Essa é a foreign key. Então eu tenho que dizer a qual coluna na outra tabela essa foreign key se liga. Então eu tenho que dizer que na roupa tem uma coluna dono que se liga à pessoa coluna ID. Isso eu coloco no on, logo em seguida aqui da definição do inner join. Para facilitar, eu coloquei um apelido para as tabelas. Senão eu teria que escrever aqui pessoa.id, roupa.dono. Então na frente do nome da tabela eu coloquei uma letra. Eu escolhi P de pessoa e R de roupa. Aí na hora de eu definir qual é a ligação entre as suas tabelas, eu uso esse apelido. Então eu falo que P de pessoa, P.id, tem que ser igual a R.dono. Isso aqui já vai fazer a consulta respeitando a ligação que existe entre as duas tabelas e mostrar todas as colunas de todas as tabelas envolvidas, no caso as duas tabelas. Se tivesse mais, mostraria todas as colunas, porque eu coloquei asterisco, então quero todas as colunas dessas tabelas. Então mostrou aqui todas as colunas da tabela pessoa e também todas as colunas da tabela roupa. E veja que mostrou aqui o Pedro e a Sabrina, que são essas duas pessoas. O Pedro acabou aparecendo duas vezes porque ele está ligado a duas roupas. Ele está ligado à camiseta verde e também à calça amarela. Se por acaso você quisesse implementar um programa para listar todas as pessoas e suas roupas, não faria sentido mostrar exatamente do jeito que vem do banco de dados, porque o Pedro ia aparecer duas vezes. Então vai da própria lógica do seu programa verificar se a próxima linha é a mesma da linha anterior. Então se no seu programa você está percorrendo o resultado dessa consulta e percebe que o Pedro está aparecendo aqui, mas ele já apareceu na linha anterior, então o seu programa tem que saber que não é para gerar uma nova pessoa na lista, e sim acrescentar uma nova roupa para ela. Mas isso aí fica a cargo do programador fazendo o código-fonte do seu programa. Então o resultado de um inner join é esse aqui. Veja que as pessoas sem roupa, o peladão aqui, não apareceu, porque ele não tem nenhuma ligação, ele não está dentro da região do inner join. E as roupas sem pessoa também não aparecem, porque eu disse que é um inner join, então é somente essa região aqui. E se eu quisesse um left join?
que é essa parte da esquerda, ou seja, todas as pessoas e suas roupas caso existam. É só mudar a palavra inner para a palavra left, e todo o resto fica a mesma coisa. Então eu quero todas as colunas da tabela pessoa que eu chamei de P, left join, aqui a pessoa está à esquerda, então isso é o left, então dá preferência àquilo que está à esquerda, left join roupa, então junte essas duas tabelas. E aqui está a regra de ligação entre as duas, que é a mesma. Então veja que foi mostrado aqui todas as pessoas, porque eu quero justamente essa região aqui. Então o João apareceu, tem uma setinha vermelha aqui falando que ele apareceu. Mas no caso dele especificamente, não tem nenhuma roupa vinculada. Tá? E a mesma coisa o right join. Se eu colocasse right em vez de left, ele ia aparecer tudo que está à direita. Então aparece todas as roupas, tem a ligação ou não. Então apareceu aqui a camiseta verde, a calça amarela e o vestido vermelho e a pessoa correspondente. E as outras duas roupas também apareceram aqui, só que sem nenhuma pessoa ligada. E por fim o full join, que é tudo, que é só mudar a palavra aqui para full outer join, e ele mostra todas as pessoas e todas as roupas, e caso exista ligação entre elas, aí ele mostra na mesma linha. Agora, existem algumas coisas a mais que a gente pode fazer com o join, algumas regiões mais peculiares para a gente buscar. Não é muito comum, mas tem como a gente explorar um pouco mais os comandos de join. Por exemplo, vamos supor que eu queira justamente essa regiãozinha aqui, ó, que é a parte da esquerda, mas que não tem ligação com nenhuma pessoa, ou seja, pessoas que não têm roupa. Isso aqui daria para eu resolver usando outras formas, por exemplo, usando in e not in, mas dá para resolver com join também. Então, nesse caso aqui, só para demonstrar algumas variações de join, como é que eu resolvi para pegar essa região aqui? Eu usei um left join, mas eu tirei aquilo que corresponde à parte do inner join. Ou seja, eu fiz então um comando de left join, e ele retornou aqui para mim o left, né, que são todas as pessoas e as roupas correspondentes, mas eu quero somente onde não tem roupa, que é justamente a parte do inner. Então eu peguei o left join e coloquei um where a mais aqui. Eu quero somente onde a roupa ID, que é isso aqui, seja nulo. Então eu removi toda a parte que tem ligação com roupa e fiquei somente com as pessoas que não têm roupa. E a mesma coisa eu posso fazer com o right join. Vamos supor que eu quisesse as roupas, mas que não tem pessoa. Então eu posso fazer um right join, igual está aqui. Ele traz tudo que tem à direita e o que tem à esquerda desde que tenha ligação, ou seja, todas as roupas e as pessoas caso estejam ligadas. Aí eu filtro, eu quero somente onde a pessoa ID é nulo, ou seja, ele exclui tudo isso aqui e mostra no comando SQL, mostra como resultado da consulta, né? Não é uma exclusão no banco de dados, né? Ele elimina do meu resultado as roupas que tem pessoa e fica só mostrando as roupas que não tem pessoa. E uma coisa mais estranha ainda seria se eu quisesse as pessoas que não têm roupa ou a roupa que não tem pessoa, ou seja, um full join menos o inner. Então eu faço aqui um full outer join, coloco qualquer ligação entre as duas tabelas e digo que eu quero somente onde a pessoa.id seja nulo, ou seja, o ID da pessoa é nulo, ou o ID da roupa é nulo. Então ele elimina para mim toda essa região aqui e mantém somente o resultado do full join onde não tem ligação, que é justamente essas regiões em amarelo aqui. Bom, finalizando então, tem aqui uma figura dos tipos de joins que eu mostrei nesse vídeo. Os principais seriam o inner join, que mostra tudo que está na intersecção, ou seja, que está em uma entidade ou outra. Aqui eu estou colocando A e B, então tudo que está em A e em B eu mostro. Tem o left join, que mostra tudo que está em A, tenha em B ou não, e caso exista alguma ligação, mostra essa ligação existente. Tá? Tem o right join, que é o contrário, mostra tudo que está à direita e tudo que está no conjunto A, desde que tenha ligação. Tem o full join, que mostra tudo, e tem essas variações aí um pouco menos comuns de serem encontradas por aí, mas que dá para fazer também com join. Tá certo, gente? Caso você queira ver os comandos SQL que eu utilizei, eu vou deixar na descrição desse vídeo para ficar mais fácil para vocês. Um abraço, então.